Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidado o pianista Marco Aurélio de Faria, que fará no próximo dia 21, às 18 horas, na UPES, um recital de piano. Um evento, por sinal, que está sendo ansiosamente aguardado por todos. Boa tarde, pianista Marco Aurélio de Faria. Boa tarde, Carlos Mônaco. É uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado. Vamos iniciar. Queremos saber, Marco Aurélio, quando surgiu o seu interesse pela música, e em particular pelo estudo do piano? Bom, o interesse pelo estudo do piano surgiu, foi na época que eu vim de Brasília para cá. Nasci em Brasília e depois que eu vim para cá, eu já desde a idade de 3 anos já tinha costume de cantar, gostava de cantarolar, gostava sempre de estar envolvido com alguma coisa relacionada à música. E minha mãe já tinha um piano e eu me interessei em estudar piano e ela me colocou no conservatório para fazer aula de piano. Eu queria saber também qual a professora que deu o primeiro impulso para o seu desempenho nesse instrumento. O nome da minha professora foi a Lúcia Otuzzi. Ela era uma professora do Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro, localizado ali na Presidente Bach. Ela começou a me ensinar piano desde os 5 anos. Essa aqui é a foto que eu tirei quando foi a primeira vez que eu toquei piano em público. Sim. E pode mostrar outra, por favor. Essa foto é uma foto que foi até utilizada no meu CD, que é a foto da primeira vez que eu toquei piano. Isso com a idade de 5 anos. 5 anos. E daqui eu dei continuidade no estudo do piano. E a minha dificuldade no piano sempre foi em questão de eu tocar de ouvido. Eu não sabia se eu tocava de ouvido ou se eu tocava lendo partitura, mas eu faço as duas coisas. Pois não. E de qual conservatório você participou? Foi do Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro. Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro. Localizado ali na Localizado Presidente Bach. Rua Presidente Bacher. Pois não. Você pertence a alguma instituição cultural? A instituição cultural que eu pertenço é a ANE, Associação Niteroense de Escritores, e pertenço à instituição também da Ordem dos Músicos do Brasil. Fora a instituição cultural que eu pertenço à Academia de Belas Artes de Niterói, pertenço à Academia Oceânica de Niterói e pertenço também à Pan-Americano de Letras e Artes e ao Grupo Galma, que é o Grupo de Arte Literária Mércia de Aluan. Certo. Alguma dessas instituições citadas, da qual você faz parte, eu realmente aprecio a atuação delas. A ANE, Associação Niteroense de Escritores, tem um belo trabalho, muito bem presidida pela Lena Mendes Jorge. A de Belas Artes me parece ser o Luna Freire também, realiza bons trabalhos, né? Sempre que posso participo desses eventos. A ANE recentemente homenageou o meu saudoso pai com o prêmio de poesias, um prêmio nacional, e a atuação da sua presidente, a Leda Mendes Jorge, realmente foi bela. Bom, quais as apresentações em público que você já fez?
Eu já me apresentei no restaurante Cabana de Charitas, um que tinha lá no finalzinho da Praia de Charitas. Eu era sempre convidado para ir lá, para me apresentar. Ia sempre eu e o Donga, juntamente com minha mãe, que ia lá, recitava as poesias. Lá era um local de apresentação cultural. E além de me apresentar lá, me apresentei no Porcão também, naquela parte de pianos bar. Me apresentei recentemente, no dia 15 de abril, me apresentei lá na Fundação Cultural Avatar, o meu recital que eu apresentei lá. E o Teatro da UPS eu me apresentei, foi na participação de uma peça teatral que eu fiz lá. Já tem já há algum tempo. Essa apresentação em Charitas você fez com o Donga e também acompanhada da sua mãe? Era apresentação de música, de parte teatral, tinha participação também de pessoas que declamavam poesia, então cada um ia lá e fazia a sua apresentação do seu trabalho. Aliás, a sua mãe é uma acadêmica de muito valor, né? É membro do Cenáculo Fluminense de História e Letras, desempenha um belo trabalho aqui no meio cultural. Eu a admiro pelas suas performances, né? E estou sabendo que ela fará uma palestra na próxima segunda-feira, às 14 horas, na Universi, que é presidido pelo Dr. Valdemir de Bragança. A palestra será sobre o IFEM, também uma palestra que está sendo aguardada por muitos, né, lá na Universi, e se puder, irei comparecer. Ficam assim já todos convidados para aplaudir a Dionilce Silva de Faria. E a Universi ela fica localizada no prédio da Faculdade de Direito da UF, no prédio anexo. Certo. Estou assim, falando para a pessoa que não souber onde fica localizado. É no prédio anexo, da Faculdade de Direito. No último andar. Certo. E quanto aos CDs gravados, fale-me deles, porque você tem uma série já de CDs, né? Isso, eu gravados. gravei 3 CDs, mas foram 3 CDs assim, estilo amador. Esse aqui eu não tive a capa dele para mostrar, mas a capa dele é o estilo assim da minha mão tocando o piano. E esse foi o volume 1, que era com 18 músicas, esse aqui foi o volume 2. E esse daqui é o volume 3. Foi um amigo meu que fazia capa de CD para mim, ele hoje já não está mais entre nós, já faleceu. Esse aqui é o volume 2. Volume 2. Tá, eu estou vendo aí, no volume 2, algumas músicas inesquecíveis que muito nos marcaram, né? Como Bésame Mucho, Yesterday, Cavalgada, Como é Grande o Meu Amor por Você. Então são músicas inesquecíveis, né? Músicas inesquecíveis. E que fazem parte do CD no volume 2. Volume 2. O volume 3 são essas músicas. O volume 1 eu não tenho a sequência de música, mas são 18 músicas do volume 1. Nesse volume 3 consta Hino do Amor, O Relógio, Amada Amante, Tormento de Amor, Ave Maria e outras mais. Mas são realmente músicas bastante elogiadas pelo público e eu o parabenizo por esse trabalho, Marco Ok, Aurélio. muito obrigado. Você teve participação no concurso de piano. E qual foi o seu prêmio? Eu tive participação no concurso de piano Alice Amarante. Eu recebi de prêmio desse concurso Alice Amarante, foi uma medalha de ouro. Foi uma medalha que, muito bem assim, recordada, né? Até os dias de hoje. Esse concurso de piano? Alice Amarante. Alice Amarante. É o concurso de piano feito pelo Conservatório de Música. Conservatório de Música. Realizaram o concurso do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio de Janeiro.
e chamaram os alunos que quisessem participar. Certo. Você, nessa sua carreira, já teve, assim, algum padrinho cultural famoso? Tive. Foi o Grande Otelo. Ah, sim, Grande Otelo. O Grande Otelo, ele, na época da peça que eu apresentei lá, que o grupo apresentou lá no Teatro da UPS, era o grupo teatral Rir ou Chorar. O Grande Otelo, ele se apresentou, o Grande Otelo, ele veio para ser nosso padrinho e apadrinhou a gente e no momento certo da peça, eu conheci uma das pessoas que estavam integrando a peça e me chamou para fazer parte da parte musical da peça. Aí foi a vez que eu tive de tocar na UPS. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de tocar lá. Eu tive o grande orgulho de conhecer o Grande Otelo. Ele nos visitou por uma ocasião na Livraria Ideal, no Calçadão da Cultura, né? E foi uma manhã, assim, realmente inesquecível. A presença de Grande Otelo foi uma atração e era uma figura extraordinária. Eu acompanhei de perto a sua carreira e todos o aplaudiam pelas suas performances, né? Era realmente um artista de grande, um ator de grande, inesquecível. Eu gostaria também saber de sua participação do DVD Xuxa, Só para Baixinhos 13. Queria que nos falasse sobre isso. Foi assim um convite que me surpreendeu. Foi no finalzinho de tarde que eu estava na rua, aí a dona Bruna me ligou e falou comigo que o coral tinha sido convidado para fazer participação no DVD da Xuxa Só para Baixinhos. Aí ela falou assim, isso era 8 horas da noite, ela falou assim, mas isso aí é para amanhã de manhã. A versão da música era totalmente diferente, eu tive que, naquele mesmo dia, ir para casa, ensaiar, para no dia seguinte estar preparado para gravar. E aí fomos para lá, gravamos, foi uma participação muito interessante. A participação de? Foram 5 pessoas do coral, coral italiano, da Bita. Foram 5 pessoas da Bita que foram selecionadas para ir lá cantar. Sim. Foi o maestro Josias, a Bruna, a Domênica, a Lina e eu. O coral da Associação Beneficente Italiana, a Bita, é um coral assim brilhante. Eu já vi várias apresentações desse coral e realmente encanta o público. E a sua participação na peça Para Você, em homenagem a Tônia Carreiro? Fale-me sobre a sua participação nessa peça, Para Você. Essa peça eu tive participação como assistente de produção. E teve um percurso que foi o seguinte dessa peça. A Ângela Gemesi, ela era uma pessoa íntima da Tônia Carreiro e ela já tinha isso em mente já há bastante tempo, de fazer uma peça sobre a vida da Tônia Carreiro, mas a Tônia Carreiro sempre pedia para deixar para um pouco mais para frente. E até que chegou esse momento, né, que foi o momento certo da peça. A Tônia Carreiro pediu que ela fizesse e ela idealizou a peça. Aí ela montou o grupo, que foram os artistas, os bailarinos, e me convidou para ser o assistente de produção da peça. Certo. E eu nesse momento, eu fui ajudando a Ângela na parte da produção. A Ângela Gemesi, ela é realmente uma artista brilhante. Recentemente foi homenageada na Câmara Municipal de Niterói com a medalha José Clemente Pereira. Tive
a honra de estar presente para aplaudi-la, né? A acompanho há longos anos e realmente é uma atriz de valor, além de ser membro de instituições culturais, como o Cenáculo Fluminense de História e Letras. Tem obras publicadas. Tem além de tudo, é artista plástica também. Artista plástica, né? Além do piano, Marco Aurélio, quais as atividades artísticas que você abraça? As atividades artísticas que eu abraço, eu além de tocar piano, eu canto, e no momento agora eu estou começando a estudar violino. Violino e canto. Canto. Canto eu já faço algum tempo. Violino eu estou dando início esse ano. Certo. E você já fez algum recital? De violino, não. Não. Ainda não tenho... Tem pouco tempo de estudo. E algum recital já fez? Sem ser violino? Fiz de piano e de canto eu não venho dizer que seja um recital. Faço apresentações de canto. E de piano? De piano eu fiz, fui na Fundação Cultural Avatar. Tive apresentações minhas que foram no lançamento do livro da Edna Zambon, que ela pediu que eu tocasse músicas só francesas. Eu toquei no lançamento dela. No lançamento do livro da Cissa Schultz, que ela pediu que eu tocasse músicas só esotéricas. Eu fiz a apresentação de música esotérica que foi no Restaurante Mineira, ali na São Domingos. Sei. Fale-me do seu próximo recital e cite algumas peças que irá tocar. Meu próximo recital vai ser no Teatro da UPS. Esse aqui é o convite. E o recital vai ser no dia 21 de junho de 2012. Vai cair numa quinta-feira. O horário vai ser das 18 às 19 horas. E a duração do evento, da apresentação de piano, vai ser exatamente 1 hora. Mas após o evento, vai ter uma confraternização logo em seguida. A entrada é franca. Entrada franca. E quanto às músicas que vão ser tocadas, as músicas clássicas que eu estarei apresentando lá no Teatro da UPS vai ser o Adágio de Sol Menor, do Tommaso Albinoni. Vão ter músicas de Beethoven, música de Chopin, música a Ave Maria de Gounod, Serenata de Schubert, e as músicas temas de filme, My Heart Shall Go On, que é a música tema do filme Titanic, Hino ao Amor, de Edith Piaf, Em Algum Lugar do Passado, que é a música também tema de filme, e entre essas, outras demais. Realmente aqui na programação aparecem 17 músicas de grandes nomes, grandes músicos, como estou vendo aqui, Chopin, Schubert, Tchaikovsky, Bach, Beethoven. Realmente, nomes que me marcaram na minha juventude, como Paul Anka, Louis Armstrong, Edith Piaf. É realmente uma programação notável, né? Para o dia, será no dia 21 de junho, quinta-feira, às 18 horas, entrada franca na UPS. A sede da UPS é Rua La Salle, número 22, centro de Niterói, Rio de Janeiro, esse de Niterói. E lá no dia do recital, quem quiser pode estar adquirindo um CD desse aqui,
que é o meu novo CD, que é o CD que foi uma enxugada que eu dei e fiz um CD apenas de músicas clássicas e músicas de temas de filme. A capa, ela é aberta, é essa aqui. Esse aqui, no caso, seria a foto que eu coloquei Então, nesse dia 21, além do seu recital, teremos o lançamento do seu CD, que é composta de quantas músicas? 16 músicas. 16 músicas. Então, estão todos convidados para dia 21 né, de junho, estarmos lá na UPES para aplaudir o Marco Aurélio de Faria. Você já foi entrevistado em canais, jornais, porque Sim. seu nome sempre é lembrado aqui pela sua atuação, suas atuações aí na nossa cidade. Fui entrevistado no programa da Vani Fala Geral, lá no canal 36, e também fui entrevistado pelo Serginho Total, e além de ter sido entrevistado nesses canais de TV, fui entrevistado também na Rádio Ideal. Você nasceu em Brasília, né? Brasília. E veio para o Rio de Janeiro assim muito jovem. Aos 5 anos de idade. 5 anos de idade. E você já com 5 anos iniciou seus estudos de piano. Foi. Você também fez curso de teatro no Papel Crepom. Curso de teatro, Papel Crepom, lá com o Dudu. E fiz curso também de canto com a Deila Chara. Realmente é um currículo bem interessante, né? Você tem um livro também, Vivências Poéticas. Vivências Poéticas. Esse livro, Vivências Poéticas, foi assim o acúmulo de poesias que eu ia escrevendo, guardando. E, por fim, resolvi pegar essas poesias e guardar de uma forma que eu não pudesse perder nunca mais. Você participou do concurso de poesia da biblioteca, obteve menção honrosa, né? Na ocasião. Menção honrosa, foi isso. Sim. Na Biblioteca Estadual de Niterói. Uhum. Bom, eu queria passar para você apresentar as suas considerações finais, Marco Aurélio. Está com a palavra para falar algo da sua participação aqui no canal 17, para encerrar a sua entrevista. Ok, muito obrigado. Eu gostaria, assim, a princípio, assim, agradecer a oportunidade que o Carlos Mônaco me deu de estar aqui, podendo estar divulgando o meu currículo, o meu trabalho, as coisas que eu fiz e as coisas que eu pretendo fazer futuramente. E agradecer a Deus por tudo isso, né? Por todas as coisas que vêm acontecendo na minha vida. E convidar vocês para não deixar de esquecer de estar presente no Teatro da UPES, no dia 21 de junho, às 18 horas, e para poder estar conhecendo parte desse meu trabalho. Eu agradeço a você e a toda a equipe daqui do Canal 17. Nós agradecemos a sua participação aqui no programa. Como notícias, quero falar também que a Academia Niteroense de Letras está comemorando mais um aniversário. Teremos amanhã, em sua sede, a palestra Vanderlino Teixeira Leite Neto sobre a Academia e na outra quarta-feira, o almoço comemorativo do mais um aniversário da Academia Niteroense de Letras. Está ocorrendo na Sala Leila Diniz uma bela exposição, essa música brasileira, que são crônicas e caricaturas. As crônicas de Luiz Pimentel,
e também as caricaturas do Amorim. Essa exposição foi aberta ontem ao público, lá estive, compareci, realmente uma bela exposição. Quem puder comparecer realmente vai ficar encantado com os trabalhos que lá estão sendo apresentados. Realmente temos caricaturas notáveis como da Elisete Cardoso, Billy Blanco, Bete Carvalho, Cláudio Jorge, Carlos Cachaça, Gonzaguinha, Elton Medeiros, João Bosco, Guilherme de Brito, João da Baiana, Monsueto, Luiz Gonzaga. Falando em Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga estaria esse ano comemorando 100 anos de vida, né? Luiz Gonzaga, chamado do Rei do Baião. Nelson Cavaquinho, Nilze Carvalho, Paulinho da Viola e outros tantos, Pixinguinha, Zequete. Realmente é uma exposição que vale a pena o público comparecer e ver trabalhos realmente maravilhosos desse cronista Luiz Pimentel e também o caricaturista Amorim. Sala de Cultura Leila Diniz, na imprensa oficial. Essa apresentação da exposição ficará até o final deste mês. Na próxima semana estaremos aqui entrevistando os participantes de mais um giro cultural que ocorrerá no terceiro sábado do mês. Despeço-me agradecendo a presença do pianista Marco Aurélio de Faria e aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica, escritora, a brilhante Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. As primeiras novas carteirinhas da UF já chegaram. Representando um avanço no campo tecnológico da universidade, esse novo modelo contará com uma série de facilidades para os estudantes e funcionários. A nova carteirinha de estudante é uma carteirinha plastificada, é um plástico, na verdade, como se fosse um cartão. E ele tem, diferentemente da antiga carteirinha, que era de papel, rasgava, enfim, tinha enorme insegurança, poderia ser falsificada. Essa é uma carteirinha inteiramente segura. A nova carteirinha, então, tem uma foto da pessoa e tem atributos que a carteira de papel não tem. A carteirinha de papel não tem, ou seja, todos os dados estudantis estão criptografados junto ao banco de dados da universidade e o aluno poderá, com essa carteirinha, usufruir de serviços. Os serviços oferecidos pela nova carteirinha vão desde a possibilidade de inserir créditos para o bandejão ao acesso a declarações e notas. Além disso, há diversas parcerias sendo formadas, como descontos em comércios e a integração com o sistema de transporte público, através do bilhete único. Nós fomos procurados pelo Sidney, pelo Vitor e pelo Tiago, que eles queriam lançar uma carteirinha e queriam começar a agregar valor. E eles entenderam que o transporte era um valor muito grande, né, para os universitários, principalmente pelos benefícios que você hoje tem, que é o bilhete único de Niterói, você tem o bilhete único aquaviário, aí vai toda essa relação de bilhetes únicos, né? A carteirinha foi desenvolvida pela própria universidade sem o uso de mão de obra externa. E para comemorar esse avanço, foi realizada uma cerimônia para a entrega da primeira carteirinha em Niterói à estudante Aline Oliveira. O que você está achando desse momento, dessa nova iniciativa aqui na UF?
Eu acho que realmente vai facilitar a nossa vida, vai diminuir as filas no bandejão, isso é muito importante para a gente que às vezes sai correndo de uma aula para outra, né? E também ter tudo num documento só, não ter aquele problema da carteirinha ficando velha, a gente não consegue nem ler. Por exemplo, a minha carteirinha já caiu a foto, então acho que essa realmente vai ser, essa iniciativa vai facilitar bastante, vai otimizar o nosso tempo e achei bem legal. Essa grande iniciativa, liderada pela Superintendência de Tecnologia da Informação da UF, já conta com 14 mil pedidos que serão atendidos em postos localizados na Faculdade de Engenharia e no campus do Graguatá. Então, se você já recebeu um e-mail dizendo que sua carteirinha está pronta, você já pode retirá-la. No momento da retirada, você assina um termo se comprometendo com alguns critérios importantes de segurança da informação, garantia de que você é você e tudo mais, né? Então é um processo rápido, a gente espera também distribuir os 14 mil pedidos nessa semana e na próxima. E assim, a tendência é manter esse fluxo contínuo, esse ponto de atendimento vai ser modo contínuo, ele não vai parar, né? E quem ainda não teve os dados validados, até quando vai poder pegar essa carteirinha? O posto vai ficar aqui? É só fazer o pedido, né, em www.sistemas.uf.br/carteirinha. Vai fazer o pedido lá, esse pedido entra num trâmite de execução, de fabricação, né, e dentro de 1 ou 2 semanas essa carteirinha já chega aqui. Aí só tem que saber se chega aqui ou no outro ponto de atendimento. A separação é por curso. Está no nosso site também. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. É um prazer estarmos aqui com mais um programa e hoje conosco o nosso querido Carlos Gran. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. O prazer é todo meu estar aqui com você. Pois é, para a gente também é uma alegria muito grande, tá? Principalmente trazendo o que você hoje, né, traz para a gente, esse presente, esse livro maravilhoso. Né? Mas antes da gente falar do livro, deixa eu falar mais um pouquinho de você. Então, para você, telespectador, o Carlos Gran é engenheiro, advogado, né? Formado pela Universidade Federal Fluminense, portanto está em casa. Estou em casa, né? me sinto muito em casa. Exatamente. Fez o MBA na Fundação Getúlio Vargas sobre Direito do Consumidor, é conselheiro da OAB, presidente da comissão da OAB, né, no Vai à Faculdade, né? Vai à Faculdade, faz palestras. Exatamente. Professor em Direito do Consumidor e mais coisinhas que ao longo da nossa conversa a gente vai revelando para o nosso telespectador, né, Carlos? Então, diz pra gente o seguinte, você traz hoje para nós, lançado há pouco tempo... No final do ano passado. No final do ano passado, que aliás você me fez o convite, eu não tive a oportunidade de ir, fiquei muito triste por isso, mas estava cumprindo o meu dever, claro, né? Estava trabalhando, certo. Então, né? Mas estamos aqui hoje então com a arte do discurso e pelo que eu vi, tem dicas aqui maravilhosas, pulos de gato, que até hoje ninguém assim se interessou propriamente, objetivamente em passar para o seu leitor, mas que você faz isso, não é, com um talento e com uma perspicácia muito grande, né? Pelo que a gente viu aqui. Então, Carlos, diz para a gente o seguinte, como é que você chegou a pensar na arte do discurso? Como é que foi isso, escrever esse livro? Olha, Beth, há muitos anos eu venho observando, gosto muito de falar, de transmitir o meu conhecimento para todos, sempre tive essa boa vontade. E um dia estava lendo sobre Luiz de Pirandello, grande poeta, escritor, dramaturgo siciliano. E um dia ele escreveu algo parecido assim como, de que forma eu posso transmitir aquilo que eu penso, se aquilo que eu penso, aquilo que eu digo tem a ver com a minha história e quem ouve interpreta de acordo com a história de cada um. Isso eu comecei a perceber que esse é o ponto
Sine qua non, ponto-chave. Ponto-chave da comunicação. Ou seja, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua versão para os fatos, para os fenômenos. Tem pessoas que dizem até que mais vale a versão dos fatos do que os fatos. Então, isso me criou de certa forma, até Te impactou? Me impactou e eu comecei a pesquisar, então, de que forma seria melhor um discurso que facilitasse essa comunicação, essa sintonia. Essa sintonia, a palavra correta é essa sintonia entre as pessoas. Porque muitas vezes a comunicação ela se dá até sem palavras, com um olhar. Então, a comunicação passa a ser magnética, energética. Daí o carisma, né? Daí o carisma. Então, no discurso, é preciso, quando eu falo discurso, seja uma comunicação. A comunicação de uma maneira geral. De uma maneira geral. O discurso é a fala, o discurso é a fala de uma maneira geral. É a fala, porque às vezes a gente fala a palavra discurso, parece que é um discurso formal. Não, eu estou me referindo à comunicação. Então, para que essa comunicação possa ser muito bem realizada, eu peguei essa questão do Pirandello como um desafio. E através desse desafio, por isso que inclusive no livro, eu coloco aqui embaixo do título, o desafio de Pirandello. Porque foi através do desafio de Pirandello que eu procurei escrever a arte do discurso. Mas então, fala para nós a essência aí do discurso de Pirandello para a gente poder... Pois é, o discurso não é o discurso de Pirandello, mas a fala dele... A didática dele. Não é a didática dele, deixa eu te explicar. Foi essa questão dele que me levou a escrever os pontos importantes de qualquer discurso. Não é o discurso de Pirandello. Te mobilizou, te tocou de maneira tal... Esta frase de Pirandello, essa observação de Pirandello, que ele dizia, como é que eu posso transmitir o meu pensamento, se esse pensamento tem a ver com a minha história, se quem ouve vai assimilar de acordo com a história de cada um. É a subjetividade de cada um de nós. Né? Para te dar um exemplo, vamos supor que aqui nós tivéssemos uma plateia de 200 mecânicos de automóvel. Todos eles são mecânicos de automóvel. E eu sou um mecânico de automóvel também. Ora, se eu chegar aqui e vou falar sobre a ignição eletrônica, todos vão pensar exatamente igual. Então, o meu discurso é tranquilo, aquilo que eu falar é técnico, todos vão entender. Mas numa plateia heterogênea, quando eu falo de um assunto em que este assunto, cada uma das pessoas vai interpretar, vai ter uma versão diferente, porque impacta sobre a vida pessoal de cada um, aí esse discurso tem que ser muito bem elaborado, porque o orador vai precisar impactar perfeitamente a sua palavra em cada história de cada pessoa que está ali falando. Essa conexão é que é a arte do discurso. Digo, inclusive, que a arte do discurso é como um brilhante que está sendo lapidado. Então, ele bem lapidado, ele brilha. E para que esse brilhante essa pedra possa ser bem lapidada, leva tempo. Não vai ser este livro que vai lapidar o discurso de quem o adquirir. Não é isso. Nenhum livro, nem 12 livros formam um orador. O livro também, e nenhum outro livro, dispensa um excelente curso, um bom curso de oratória, que também é um curso interessante, porque é o único curso que eu conheço que só começa, ele não termina. Sim,
a gente aprende a ver. A oratória, o modo, as técnicas, elas vão sendo aperfeiçoadas à medida que o orador vai falando. E eu fico satisfeito que eu estou falando, o pessoal da técnica está observando também, e com atenção, porque o olhar, ele é magnético. Eu olho para as pessoas e as pessoas também... Então vamos entrar um pouquinho nesse pulo do gato, vamos de mansinho entrando no pulo do gato. Né? Não vamos dar esse pulo do gato assim, vupt! Vamos de mansinho entrando nesse pulo do gato. A respeito das negativas, como é que é a questão da palavra não, às vezes na frente de uma frase, a importância disso? Você viu isso no livro, né? Eu dei uma folhada rápida, não deu tempo de ler o livro todo, mas... De fato, eu venho há muito tempo, muitos anos, evitando começar a escrever com a palavra não. Não é uma palavra interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, não tem significado. Não, ele pode não ter significado, mas veja bem, se eu falar para você, Beth, não pense no cachorro vermelho, imediatamente você vai pensar no cachorro vermelho, por quê? Com toda certeza. Porque o cachorro é uma figura que já está registrada no seu cérebro. A cor vermelho também está registrada no seu cérebro. O não está registrado, porque o não tem... É inconsciente, não registra. Aí você vai me perguntar, mas então, qual a importância do não num discurso? Ora, se eu acabei de dar um exemplo para que você não pensasse em algo que está registrado no seu inconsciente e você registrou, se eu desejar inverter uma tese, por exemplo, uma tese de um tribunal onde eu sustento uma determinada tese contrária à do meu ex-adverso. O advogado de uma determinada ação vem, faz um discurso perante o tribunal, e um discurso que eu, muito bem, penso que seja um discurso muito bom, defendeu muito bem a tese dele. Mas o meu trabalho, eu preciso reverter... Neutralizar um pouco a Pelo menos neutralizar, mas a minha ideia é reverter esta situação. De que forma que eu faço? Se o discurso dele foi muito bom, eu não posso imediatamente dizer, o que meu ex-adverso falou não é nada disso, posso fazer isso. Então, eu tenho que começar com a palavra não da seguinte forma. Não quero dizer que o meu ex-adverso, que a tese dele é inconsistente, absolutamente, não estou aqui para isso. Já coloquei no inconsciente de quem está ouvindo que realmente é aquilo que eu quero e vou fazer. Então, é uma técnica interessantíssima que está aqui também no livro, essa e outras técnicas, no discurso, o brilhante discurso de Marco Antônio, na arte, no teatro do caso do assassinato de Júlio César. Brutus, Casca e outros assassinam Júlio César. Brutus faz um discurso muito bonito perante o povo nas escadarias do Senado e convence ao povo que ele, Brutus e a sua turma, assassinaram Júlio César, o imperador, em defesa dos interesses de Roma. Então, o público fica a favor de Brutus. E Brutus diz assim, agora vai chegar Marco Antônio que vai falar sobre as exéquias de Júlio César. Ora, Marco Antônio chega perante o povo que já está a favor de Brutus. Como é que Marco Antônio vai
reverter esta situação. Ele começa dizendo, eu não vim aqui para elogiar Júlio César, mas é isso que ele quer, e é isso que ele vai fazer, e é isso que está no livro. E essas técnicas estão todas aqui. Muitas pessoas poderiam pensar, mas isso é um discurso antigo, da época de Roma. O discurso é, mas as técnicas não. As técnicas são muito atuais. As técnicas são utilizadas. E essas técnicas é que você chama de técnica da repetição? A repetição é uma técnica. Então, em vários discursos, principalmente os discursos políticos, o orador repete sempre uma determinada frase, uma frase importante. Posso pegar aqui Pode, com certeza, e deve. Um discurso do Barack Obama, por exemplo, em que ele utiliza a repetição. Então ele diz aqui, um mundo que se ergue unido. Foi o discurso proferido em Berlim, em 24 de julho de 2008, cujo tema faz um paralelo entre a queda do Muro de Berlim com a necessidade de derrubar o muro das diferenças entre a América e a Europa. Então, a utilização da técnica da comparação e da repetição. Olhe para Berlim, e este é o momento. Em vários trechos desse discurso, ele fala, olhe para Berlim, onde alemães e americanos aprenderam a trabalhar juntos e a confiar uns nos outros, menos de 3 anos depois de se enfrentarem no campo de batalha. Outra vez, olhem para Berlim, onde a determinação de um povo somou-se à generosidade do Plano Marshall e criou um milagre alemão. E assim, sucessivamente. Em vários pontos ele repete a frase, olhe para Berlim. E repete também, este é o momento. No final do seu discurso, ele várias vezes, repete, este é o momento. Então, são técnicas de discurso político que cativa as pessoas. Onde você faz, de certa forma, precisa dar uma condução ao discurso para chegar a um determinado objetivo. Então, as pessoas, de um modo geral, que estão ouvindo o orador, não percebem que isto venha a ser uma técnica. Até porque entra via subliminar, né? Isto vem a ser subliminar mesmo, e é proposital. Da mesma maneira que o não, a emprego do não, mas também. Então, o mais também é interessante, porque o mais anula tudo o que você falou antes. Porém... Tício era um grande filósofo, um grande amigo, mas cometeu um crime ali na esquina. Esse mais, quer dizer, anulou tudo o que ele falou antes. Então, esse mais é uma ajuda também de reverter também um determinado discurso. Então, a maneira de como vai se colocar estas palavras, isso é interessante. E por que eu escrevi isso? Não conheço nenhum livro de oratória. Todos eles são bons, colocam fatos interessantes, mas não vi ninguém escrever sobre esses detalhes. Com essa objetividade. Por isso eu penso até que os políticos poderiam saber e aproveitar essas minúcias e trabalhar bem a arte do discurso. Com toda certeza. Carlos, você recebeu um nome indígena? Conta isso pra gente.
vou contar isso para vocês. É uma história interessante e que muito me emociona. Foi o seguinte, na época, você deve se lembrar, na época do assassinato do índio Galdino em Brasília. Foi queimado, morreu queimado, Morreu tatearam, queimado. acho que gasolina e colocaram fogo. Foi uma tragédia. Uma tragédia, uma coisa horrível. E nessa ocasião, os pais dos rapazes que fizeram isso escreveram várias cartas para os jornais, principalmente para o Globo. E eu até compreendia e compreendo até hoje a dor desses pais em razão do que seus filhos fizeram. Então eu escrevi uma carta para o Globo, para o jornal, defendendo o índio Galdino. E a carta não foi publicada. Por que não foi publicada? Eu escrevi outra, perguntando, vocês publicaram uma carta dos pais Mas então dos direitos meninos? humanos aí... Não, me permita, Beth, deixa eu contar a história toda. Então eu escrevi para o jornal dizendo, vocês publicaram a carta dos pais dos rapazes, que inclusive são pessoas ilustríssimas da magistratura de Brasília. Vocês estão esperando que os pais do índio Galdino vão escrever para o jornal? Mas é assim esse direito de resposta? E exigi que a minha carta fosse publicada e foi. Então eu escrevi algumas cartas defendendo o índio Galdino, grande cacique pena branca da tribo Pataxó, que eu aproveito de fazer minha homenagem. Mas isso foi muito tempo. Um outro evento que aconteceu com índios foi dos índios Guajajaras. Os índios Guajajaras invadiram uma área de terra da Companhia Vale do Rio Doce, sequestraram 2 funcionários da Companhia Vale do Rio Doce, mas imediatamente soltaram. Eles fizeram isso para chamar a atenção do governo das necessidades da sua gente, que passava por necessidades seríssimas. Aliás, ainda passam hoje. E então, a Companhia Vale do Rio Doce colocou meia página do jornal dizendo que os índios fizeram esbulho possessório e que tinham sequestrado, embora no momento da publicação as pessoas já tinham sido liberadas. Enfim, meia página de jornal dizendo, inclusive, que tinham acionado a Justiça Federal contra os índios Guajajaras. Eu escrevi uma carta para o jornal defendendo os índios Guajajaras. E penso eu, claro que as pessoas têm todo o direito de pensar o contrário, mas penso eu que se falar em esbulho possessório quem fez fomos nós, cara pálidas. Então, mais respeito com os índios. Então foi assim que até terminei a carta. Aí os tempos foram passando. E um dia eu fui convidado para falar sobre direito do consumidor numa estação de televisão também aqui de Niterói. E depois de muito falar sobre direito do consumidor, o entrevistador falou assim, agora, telespectadores, eu vou ler aqui uma carta que o Dr. Carlos mandou para o jornal Globo. E leu a carta que eu defendia os índios Guajajaras. Eu estava vendo que na plateia tinha um índio, mas eu não sabia quem era.
mas tudo bem. E ele leu, porque a questão ali era direito do consumidor e, de repente, o entrevistador mudou o tema, leu para os telespectadores essa carta e falou assim: agora, telespectadores, vou fazer uma surpresa para vocês e para o Dr. Carlos Gram. Vou chamar aqui o cacique Tenena Gurupi, cacique da tribo Guajajara, que veio de Barra do Corda para cumprimentar você. Me dá um nó de emoção, até de lembrar. E aí eu realmente fiquei muito emocionado com a homenagem e foi muito bonito. Mas não parou aí não, Beth. Um tempo mais tarde, eu estava em minha residência, num sábado à tarde, almoçando com minha família, recebi um telefonema, falou assim: Carlos Gram, você foi convidado para almoçar em São Gonçalo e tal. Eu falei assim: mas agora, essa hora, eu já estou aqui almoçando com minha família. Não, Carlos Gram, é muito importante a sua Isso presença. Aqui é porque nós estamos há 3 minutinhos. Ok, tá bom. Então, eu fui, eles falaram: não, vai de qualquer maneira, então eu fui. Cheguei lá, Beth, tinha representantes da tribo Guajajara, da tribo Pataxó e da tribo Guarani. Todos os índios fizeram uma festa para mim. Foram para a rua, as pessoas na rua, olhando aquela festa dos índios, fumando o cachimbo da paz, e me deram o nome de Caraihu. Ih, Caraihu. Caraihu, então olha só. Caraihu quer você dizer... vai voltar outras vezes aqui, tá? Tá? Porque a gente quer falar para o nosso telespectador a respeito dos planos de saúde também, porque a coisa está complicada na área da saúde. Muito. E eu vou abusar de você nesse aspecto, se for possível. Claro que é, claro que é. Tá bom? Claro. Então, olha só, preciso dar uns recadinhos aqui antes das considerações finais do Carlos e passar uma questão importante, que é uma pessoa que está internada no Hospital de Manilha, o Hospital Prefeito João Batista, acho que é Cafaro o nome, e o nome da pessoa é Aristóteles Lopes Campos. Ele precisa ser transferido urgentemente para o Hospital Antônio Pedro. Ele está internado já há 30 dias e precisa fazer uma biópsia com urgência. Então, se tiver alguém nos ouvindo que possa ajudar nessa transferência, que possa fazer alguma coisa, que possa auxiliar essa pessoa, ele tem 77 anos de idade, por favor, é um pedido nosso. Quem puder dar uma ajudinha, a gente pede assim com muito carinho, né? Que ele possa ser ajudado nessa questão. Quero mandar um beijo muito grande para minha cunhada, que eu não sei se está me assistindo, mas ela está internada num dos hospitais aqui de Niterói, já fez uma transfusão de sangue, tomou 3 bolsas de sangue, o caso dela é um caso delicado, mas se você estiver me assistindo, Kátia, o meu beijo muito grande, torço muito por você e acredito muito na sua força de vontade, de que você vai vencer isso tudo. Carlos, suas considerações finais, prometendo a gente que retorna para a gente falar, acima de tudo, sobre direito do consumidor em relação a planos de saúde. Claro, prometo sim, vai ser um prazer, Beth. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar sobre a arte do discurso. Tem muito a falar sobre a arte do discurso, muito a falar sobre o direito do consumidor na área da saúde e que é a área que eu mais trabalho, que é a parte dos planos de saúde. Com certeza. Então, olha, para você que nos assiste, a arte do discurso. Aqui você vai aprender muita coisa e, com certeza, o Carlos também abordará esse assunto numa próxima ocasião. Aliás, ele vai voltar muitas outras vezes, se Deus quiser. Pelo menos se depender de eu pegar no pé, eu estou aqui, ó. Muito prazer, Beth. Para você, meu beijo, até terça que vem.